Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um, Gustavo Apes fora do Flu. Mais um jogador da base fluminense saindo, né, mas ainda por empréstimo, para um clube realmente que quis ter o jogador, que é o Nova Iguaçu. O grande Nova Iguaçu realmente está contratando, está tendo muita gente do Fluminense. E quis contar justamente com o Gustavo Apes. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxa, me escute e entre no Mediman e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas. Então, fique atento. Bom, vamos continuar aqui, né, que é importante. Fluminense acerta empréstimo de Gustavo Apes para o Nova Iguaçu. O mês de agosto é utilizado no início da temporada na equipe tricolor, mas não ganhou espaço. O Fluminense acertou nesta terça-feira o empréstimo do jogador do meia Gustavo Apes para o Nova Iguaçu. Sem espaço no elenco tricolor e com idade estourada para retornar às categorias de base, o atleta será cedido até o final da temporada. Gustavo Apes pertencia ao Nova Iguaçu anteriormente, mas em 2021 o Fluminense exerceu a opção de compra para adquirir em definitivo o atleta de 22 anos. O atual vínculo do tricolor vai até 2025. A informação foi divulgada pelo perfil Fluminense Tuff e confirmado pelo GE. Nessa temporada, Gustavo Apes disputou 4 jogos pelo Fluminense, todos pelo Campeonato Carioca, mas não marcou gols. Bom, como eu sempre falo, né? Então o meia, ele tem 24 anos agora. Naquela época estourou com 22, né? Pra quem não sabe, tem até o Sub-21. E depois, então, quando chegou a 22, estourou e aí teve que ser emprestado. E agora tá com 24 anos e realmente parece que não vai ter nada ali. Até tinha um Sub-23, que era o Campeonato Masters, mas acabou não acontecendo. Então, como foi dito, né, o contrato até 25 anos, 24 anos, até 2025, né, com 24 anos, cedido. E novamente é aquela questão de como que é o jogador, né? O jogador realmente é um jogador interessante, no Fluminense jogou mais como volante, né, como segundo volante, mas que realmente mesmo na base perdeu para diversos jogadores, né? Você tinha ali o próprio Felipe Andrade, você tinha o Wallace, você tinha até outros jogadores mais interessantes ali no meio de campo, o próprio Gabriel Pires, que foi contratado. Então meio que o Gustavo Apes ficou sem local para jogar. E realmente, né, não foi bem nessas partidas. É importante falar assim, mas foi bem? Não foi bem. Não foi bem. A torcida tricolor não tem tanto certo afastamento e nem carinho por ele, né? Um jogador que realmente só passou por aqui mesmo. É diferente, por exemplo, do Isaac, do Felipe Andrade, do Cauã Elias, que diversas vezes se pedem mais para o Fluminense, mas que no caso especificamente do Fluminense, o Gustavo Apes realmente não teve nenhum apoio, nenhum realmente fervor da torcida do Fluminense. Mas jogou, né? Jogou esses 4 jogos, não foi um dos melhores da equipe, né? Não teve uma participação estourada do jogador. Em diversos momentos era só colocado no finalzinho do jogo, então não. A gente não teve somente o Gustavo Apes, que realmente foi interessante para o Fluminense nessa temporada. E bom, antes de continuar falando mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, dos dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E vamos continuar falando mais sobre o Gustavo Apes. Gustavo Apes, né, que você vê não tem nenhum título, né, e agora está emprestado pelo Nova Iguaçu até o fim dessa temporada. A gestão realmente não fez nenhuma questão justamente de continuar com ele, né, e foi logo emprestar ele, isso é importante falar. A gente sempre pensa, né, de como que a gestão vê o jogador, né. Vê, por exemplo, o Isaac com mais carinho, vê, por exemplo, o próprio Felipe Andrade, o Wallace. Então, jogadores que ficam normalmente os jogadores que mais o Fluminense tem carinho e atenção para aquele jogador. O Gustavo Apes não foi assim, em nenhum momento.
Então, a gente sempre olha, né? A gente sempre dá voz justamente a cada um dos tipos, né? E de fato, a voz da gestão é: vamos prestar. Vamos prestar porque a gente não vê futuro com ele, muito futuro com ele no futuro. Claramente que no Nova Iguaçu ele até indo bem. Foi emprestado, não sei se vai poder jogar a final do Campeonato Carioca. Seria interessantíssimo para ele jogar. Mas caso não jogue, é triste, né? O Fluminense, ele... a situação ruim é muito por conta de todos os jogadores que tem justamente dentro do Fluminense, né? A gente tem o Lima, que joga também como esse meia segundo volante. Você tem ali o próprio Alexander, que também joga como segundo volante. O próprio Felipe Andrade também pode jogar como segundo volante. Então, diversas vezes, o que ele precisava é justamente ter mais espaço. E mais espaço no Fluminense não vai ter. A pergunta é: vale a pena? Eu falo sempre o seguinte: vale a pena, tá? Eu acho que um jogador não pode ficar parado. Eu acho que o jogador ele tem que ter a tendência de sempre ficar jogando mais jogos. É aquela situação, né? Quantas e quantas vezes eu já falei aqui com vocês sobre a questão de venda e compra de jogadores e até mesmo da melhor escolha. Por exemplo, como diversas vezes eu falei sobre o Vitinho lá atrás, que o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, eu falei: cara, eu não sei porque ele não saiu do Flamengo. E ele saiu no final da história. Porque ele não jogava, ele não tinha gente que realmente queria que continuasse com ele. O esquema de jogo não era um esquema de jogo voltado para os pontos, como tem hoje com o técnico Tite, Adriano Tite. E a mesma coisa justamente do Gustavo Apes. O Gustavo Apes não tem espaço, o Gustavo Apes não vai conseguir espaço nesses 4 tipos de momentos. Até mesmo jogando uma boa parte do segundo tempo, ele não foi bem em nenhum momento. Perder essa oportunidade, eu falei que eu falo sempre, né, que sempre nesse início do ano, que os jogadores são jogadores reservas. A situação é tentar captar a situação e tentar somente levar para você o que você quer. Você vê, por exemplo, que o Felipe Andrade diversas vezes é colocado na reserva, o próprio João Neto, impressionantemente, às vezes é colocado na reserva também. Então, aquele que realmente consegue captar a atenção da gestão e do técnico Fernando Diniz vai ser justamente o mais sortudo e vai poder continuar no Fluminense. Aqueles que não conseguirem vão ser prestados, e foi justamente o caso do Gustavo Apes. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo hoje às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Estou olhando muito para o lado por conta da chuva, então saudações tricolores. Até a próxima!